Pessoal, foi divulgada hoje mais uma pesquisa Genial Quest para a presidência da República. No cenário estimulado em primeiro turno, Lula lidera com 42%, Bolsonaro vem em seguida com 34%, Ciro tem 7% e Simone Tebet tem 4%. Essa pesquisa, ela divulgou um recorte que segmenta o voto em cada região do país. E é por isso que eu chamo aqui Yuri está chegando daqui a pouco para falar conosco, acabou de sair do CNN 360, está entrando aqui na nossa Arena Eleições. Enquanto o Yuri vai se posicionando, vamos aqui para a nossa aberta para eu apresentar quem está conosco aqui hoje. Raquel Landim, nossa analista de economia, que sempre está aqui marcando presença na Arena Eleições. Yuri Pita, já entra para cá, vai, pode entrar. Fique à vontade, que a casa é sempre boa. Vou passar na frente. Não tem essa, não. Aqui atrás. Pode chegar e sentar. Yuri só saiu para tomar uma água e já volta para conversar conosco, porque as eleições, assim, há poucos dias, 17 dias, 13 horas, 11 minutos, a gente tem de discutir a todo momento. Bem-vindo, Yuri. Tudo bem? Já se achegou. Tudo bem. Renato Meirelles, do Instituto Locomotiva, e Preto Zezé, nosso convidado especial, presidente da Central Única das Favelas. Muito bem-vindo, é um prazer ter você conosco aqui, tenho certeza que você vai enriquecer muito do nosso debate. Obrigado pela recepção calorosa aqui, é a primeira vez na CNN. Opa, a gente que agradece, eu já te trago as regras, como eu sempre falo para todo mundo. A única regra aqui de verdade é falar a verdade. Agora, do restante, você pode debater, pode discutir, pode puxar de um para o outro. Fique à vontade que a casa é tua. E, pessoal, já chamo aqui o Yuri Pita, que mal sentou, mas já vai ter de levantar, porque a gente vai aqui para o nosso telão para falar um pouquinho sobre esses números. Então, nessa pesquisa Genial Quest, Yuri, Lula aparece aí à frente de Bolsonaro, 42%. Bolsonaro conseguiu evoluir um pouco, diferente da última pesquisa que nós analisamos agora ao longo dessa semana. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho das regiões. Como que as regiões estão se comportando em relação aos candidatos à presidência, de acordo com a Genial Quest? Vamos lá, Evandro. Pois é, importante a gente frisar isso, que a gente falou, começou a semana com uma pesquisa do IPEC, o antigo IBOP. Na semana passada, na sexta-feira, a gente terminou com Datafolha. Sábado teve pesquisa do IPESP e hoje pesquisa Genial Quest. Ou seja, é uma eleição que, de fato, tem muito mais pesquisas do que a gente estava habituado em outras eleições, mas tem alguns pontos em comum que a gente tira de todas elas. Vamos lá. A principal é um dos aspectos que mais fica nítido, a questão regional. E por quê? Por quê? Primeiro, vou falar um pouquinho do Sudeste, que é o nosso foco principal, mas o Nordeste, todas consolidando essa vantagem do ex-presidente Lula em relação ao presidente Jair Bolsonaro, mesmo tendo feito aquele aumento do Auxílio Brasil de R$200, que tem metade dos seus beneficiários vivendo na região Nordeste, não teve um impacto significativo nas intenções de voto. Regiões Centro-Oeste e Norte, que são agregadas porque são as duas menores regiões em termos populacionais, embora bastante extensas em território, e região Sul, que também tem um contingente menor, são regiões que têm muita oscilação nas pesquisas, mas o que a gente pode apontar é que é uma disputa voto a voto bastante próxima. No caso agora da Quest, está apontando aí a região Sul começando uma tendência de um pouquinho mais de voto para o presidente Jair Bolsonaro, que é esperado. Esses 3 estados da região Sul, em 2018, deram vitória em primeiro turno para Jair Bolsonaro. Se dependesse só dos eleitores do Sul, Bolsonaro era eleito em primeiro turno em 2018. Quer dizer, aqui temos 45-33, então, no Sul, né? Exato. E aí, vamos focar aqui na região Sudeste, que é uma situação de empate técnico, embora essa vantagem numérica para o presidente Jair Bolsonaro em relação ao ex-presidente Lula. A grande questão é que em 2018, também se dependesse dos eleitores do Sudeste, que concentra mais de 4 em cada 10 eleitores brasileiros, Bolsonaro também teria sido eleito presidente em primeiro turno, não precisaria da segunda rodada contra Fernando Haddad. Então, nesse aspecto, embora possa se pronunciar aí, eventualmente Bolsonaro terminar a eleição no primeiro turno com mais votos entre os eleitores de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo do que o ex-presidente Lula, mas só de ter conseguido colar, de travar essa disputa acirrada, já é um ganho enorme para as intenções do PT, que é voltar ao governo. Se a gente for lembrar o primeiro turno, Bolsonaro teve pouco mais de 53% dos votos válidos nesses 4 estados da região Sudeste, para ver
mesmo levando em conta aqui os 38, que ele está acima de Lula numericamente, mas é uma situação de empate técnico, o quanto tem perda de eleitores, e levando em conta que Haddad teve menos de 20%, se eu não estou falando com a memória aqui, o ganho que Lula tem obtido, independentemente, nesse momento, não se trata de um prognóstico, de bola de cristal, quem vai terminar na frente. O que as pesquisas retratam é que é uma região muito, muito disputada, os eleitores que estão na disputa ali entre Lula e Bolsonaro. Por isso que as campanhas deram tanta atenção e ainda vão dar tanta atenção nessa região. A gente está falando de uma região muito populosa, né? Eu já quero aproveitar e jogar essa parte da pesquisa para um debate mais amplo aqui do nosso time. Então já estão conosco também Thaís Arbex, lá em Brasília. Seja muito bem-vinda, Thaís, é um prazer falar contigo. E Felipe Moura Brasil, que normalmente fala conosco aqui do Telão no Rio de Janeiro, hoje se juntou a nós também aqui no nosso estúdio em São Paulo. Felipe, muito bem-vindo, é um prazer falar contigo ao vivo assim. Boa noite, prazer é meu, conhecer todos aqui presencialmente. Eu vim para ganhar intimidade e poder, quando eu virar um holograma de novo, me intrometer com maior facilidade, sem receios e sem dó. Quando virar um holograma. Vamos aproveitar então que hoje você não é um holograma. Queria que você comentasse um pouco sobre esses números aqui dessa região tão disputada do país que é o Sudeste, falando principalmente também de estados como São Paulo e Rio de Janeiro. Pois é, a gente vinha detectando um aumento de alguns pontos, né, Yuri, do Jair Bolsonaro aqui no Sudeste. Até no Datafolha eu estava com o Yuri no ar. A primeira notícia que saiu é que havia uma estabilidade, mas ele tinha subido ali um pontinho, depois fui ver nos números. Ele está aí um pouco à frente do Lula, né, dois pontos. 2 pontos aí. Tem um crescimento aqui em São Paulo com a campanha do Tarcísio, que é mais moderado do que ele. Que consegue ter mais habilidade e que está se impondo aí no debate público também. No Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, candidato a governador, está na frente, é o candidato do Jair Bolsonaro, está usando a máquina pública, estava com a caixa cheia ali com a venda da SEDAI, que foi negociada pelos seus antecessores. Jair Bolsonaro tem entrada em diversos segmentos. O Romário, que é bolsonarista nesse momento na política, lidera com folga a corrida pelo Senado no Rio de Janeiro. Então, ele tem alguns palanques. O problema que pega mais para ele aqui no Sudeste é Minas Gerais, porque ele não tem no primeiro turno o apoio do Romeu Zema, que é do Partido Novo, tem o candidato Felipe Dávila ali disputando, e o Bolsonaro está muito em cima para tentar fazer com que o Romeu Zema apoie pelo menos no segundo turno. Vamos lá. Meirelles, isso que eu ia perguntar. Há uma leitura, além do que o Yuri... ele respira fundo e manda, é que vem. Pode falar. Eu acho que a gente tem que, quando coloca todas as regiões assim, falar uma um pouquinho maior que a outra, a gente vai perdendo um pouco a noção do que significa a distribuição regional de um país do tamanho do nosso. A região Sudeste representa 42,6% do eleitorado brasileiro. Para o telespectador da CNN ter isso claro, de cada 10 eleitores, mais de cada 4 estão na região Sudeste do país. Isso na prática significa que, pegando a minha colinha aqui, cada ponto percentual que um candidato tem na frente do outro candidato representa 667 mil eleitores. Um pouquinho para cá, Yuri, 2 desculpa. pontinhos aqui, a gente está falando. 38, 36. Vamos lá, vou entrar aqui, estamos em casa. Olha, essa diferença de 2 pontos aqui pode parecer, está dentro da margem de erro, é verdade, mas pode significar quase 1.300.000 eleitores a mais que o ex-presidente Lula tem comparado ao presidente... que o Bolsonaro tem em vantagem do presidente Lula. Isso é muito relevante. A questão aí... Vou voltar para o meu lugar. A questão aí, acho que a gente vai discutir isso mais profundamente daqui a pouco, é que dependendo da pesquisa e dependendo da metodologia, esse resultado no Sudeste muda. Se você olhar no IPEC, Lula está na frente. Se você olhar no Datafolha, Lula está na frente do Sudeste, o que é uma coisa estranha pelo histórico da região em outras eleições. É até tradicional que o Bolsonaro cresça e ganhe espaço aqui. Então mais ou menos, né, Raquel? Porque tem um ponto, assim, em 2018, de fato, Bolsonaro levou o Sudeste, nesses 4 estados da região Sudeste, mas Rio de Janeiro e Minas Gerais não têm esse histórico de votar na oposição ao PT, ao contrário. Desde que o PT ganhou em 2002,
São Paulo, sim. 2002, o PT ganhou, 2006 foi para o PSDB e em 2018 o Bolsonaro tomou esse eleitorado antipetista do PSDB. Isso é um fato. Mas Minas e Rio de Janeiro são 2 estados em que o PT conseguiu se segurar até 2014. 2018 é que é o ponto da virada. Eram estados que, puxando de memória aqui, o PT ganhou Minas desde 2002 e nunca perdeu até 2018. No caso do Rio de Janeiro, ganhou em 2006 porque em 2002, no primeiro turno, tinha o Antony Garotinho, que era governador na época e estava bem avaliado. Ele saiu do governo para disputar a presidência e conseguiu ir bem naquela eleição. Mas depois de 2006, 2010 e 2014, o PT ainda tinha força no Rio de Janeiro. É 2018 que quebra essa força. Por isso que o Sudeste passou a ser tão disputado e existe essa preocupação do PT de tentar recuperar parte dessa competitividade, o que já é uma notícia importante. Mas de toda forma, é a região onde o Bolsonaro está concentrado, porque o principal desafio dele nessa eleição é recuperar o eleitor que era dele. Sim, nesse aspecto, sim. E aí o foco na região Sudeste. A gente vai abordar isso depois com mais calma, mas é essa diferença entre as pesquisas que adiciona um complicador nessa eleição. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que tem uma questão só, assim, nós já falamos aqui na CNN 2 coisas que acabaram de vir nesse papo que fazem todo sentido. A primeira é que Minas Gerais sempre fez o presidente da República. Né? Em todas as eleições, quem ganhou em Minas ganhou o presidente da República, portanto, nas 4 eleições. Justiça seja feita, Renato. Amazonas também, só que o peso eleitoral de Minas é muito maior, né? Justiça seja feita aos nossos amigos do Amazonas. Exato. A outra questão, que também é verdade, nós já mostramos aqui, o Yuri fez um mapa muito bacana há 2 semanas atrás, sobre a concentração das visitas dos candidatos. Né, que reforça exatamente esse ponto que a Raquel falou. O quanto que ganhar em São Paulo é fundamental. Por que isso? Porque dificilmente as pesquisas têm mostrado uma consistência da diferença de votos de Lula e Bolsonaro na região Nordeste. Ou seja, Bolsonaro não vai mudar a região Nordeste. É muito mais difícil mudar a região Nordeste, que inclusive sempre teve menos antipetismo do que teve na região Sudeste. Então, a própria estratégia de comunicação da campanha do Bolsonaro contra o PT também mira o eleitor da região Sudeste, que é a relação custo-benefício de voto mais fácil de ser atingido. É como se fosse o ROI sobre investimento eleitoral. O ROI sobre investimento eleitoral, né, que é o retorno sobre investimento eleitoral, é muito mais eficiente para a campanha bolsonarista na região Sudeste do que em outras regiões do país. Agora, pessoal, só para, antes da gente ir para o próximo recorte, quero abrir alas aqui para Preto Zezé. Preto Zezé, eu gostaria que você nos dissesse que visão você faz desse país aqui, das pesquisas eleitorais. A partir das escolhas que cada região tem, a gente consegue fazer uma leitura também de como é o nosso país em relação ao que a pesquisa vai mostrando aqui nesses levantamentos? Eu acho que tem um elemento interessante, que é aquele setor ali entre os outros, os nulos brancos, não vai votar indeciso, que eu chamo de eleitores silenciosos. Esses eleitores, os institutos de pesquisa não estão conseguindo captar. Então, eu acho que é um desafio, um debate, inclusive, no instituto de pesquisa, como é que eles vão conseguir captar essa movimentação desses setores que podem, inclusive, virar o jogo em alguma dessas regiões. A outra questão sobre Minas e Rio de Janeiro é que, se você olhar também, a dificuldade do Lula tem sido que o próprio partido em si, ele não tem renovado sua liderança nesses lugares. E você tem, pelo contrário, teve uma fragmentação e a necessidade de compor com setores, digamos, mais à direita, o que acaba descaracterizando o que seria uma proposta de contraponto, né? E você tem um setor que está bastante tenso agora, que eu acho que é o que os candidatos estão disputando, que é aquele setor das mulheres que estão dentro das favelas do Brasil, que estão preocupados com a segurança pública, com o seu filho na escola, com o preço da cesta básica, e não estou vendo ele nas campanhas ainda uma comunicação que consiga chegar na percepção, né, dessas pessoas, desse eleitorado. Eu tenho uma pergunta para você, para o telespectador da CNN que não lembra, a CUFA foi a entidade social que focou nas mães da favela durante a pandemia, teve presente em mais de 5 mil favelas durante o Brasil, e você teve oportunidade, Zezé, como presidente da CUFA, de entender o impacto que políticas públicas têm nas diferentes regiões do país. Você enxerga essa relação do impacto de políticas públicas com a intenção de voto?
Enxergo, e tem uma coisa interessante, por mais ações que, por exemplo, o governo federal tenha feito, somente no auxílio emergencial, na questão de transferência de renda, parece que isso não se converteu em pontuação eleitoral, porque as pessoas também estão fazendo uma leitura, e eu acho que aí a campanha do ex-presidente Lula tem sido vitoriosa, no sentido de construir uma narrativa da memória do que eram essas políticas. Então, é um desafio muito grande, por exemplo, de uma terceira via, por exemplo, que tenta ser mais lei e ordem do que o Bolsonaro e mais social do que o Lula, é o grande desafio. Então, agora, eu acho que nesse momento, Renato, de políticas públicas, está prevalecendo uma memória, principalmente que está aí o Nordeste do Brasil, de como eram os governos, né, do PT e principalmente do ex-presidente Lula, que capitaliza essa lembrança de como era um país de políticas sociais, mas os próprios setores populares nunca tiveram incluído. Vocês tocaram num ponto fundamental, né? O quanto política pública é construção, né? Não é um tijolo, é uma parede. Você vai incrementando as coisas e é isso que a gente percebe na região Nordeste. A diferença que fez o histórico de políticas públicas por parte dos governos do PT e que o governo Bolsonaro tentou quebrar, mas nota-se ali que existe uma uma diferença também da base, né? Com uma pedra, né? Se você olhar um pouco a base social brasileira, quando você vem para o Sudeste, você tem já um eleitorado, você chega numa periferia de São Paulo, você tem uma mulher que tem um salão de cabeleireiro, um cara que trabalha no iFood e o outro no Uber. Eles, do ponto de vista de classe, do entendimento operário, da visão mais de esquerda, eles pertencem à mesma classe. Do ponto de vista de identidade, eles já não se encontram como os mesmos. Então, eles têm visões, inclusive, diferentes e muitas vezes motivações que são justas, escolhendo candidatos, às vezes, que contrariam até expectativas de políticas públicas que eles têm. Agora sim, eu queria falar um pouquinho também sobre a região sul e trazer e jogar para a nossa companheira lá de Brasília, Thaís Arbex, porque há também uma vontade ou uma necessidade de se intensificar campanhas e debates nesta região, Thaís? Boa noite, Cine. Boa noite a todos, em especial ao Preto Zezé. Não tenho nem roupa para estar aqui nessa bancada hoje. Mas qual que é a estratégia? Tem uma apuração em relação ao QG da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. Vocês estavam falando bastante do Sudeste. Há uma estratégia bem específica em relação a essa região, especialmente na reta final da campanha. Se bem que a gente já está na reta final. Mas nos últimos dias, de fato, há uma ordem interna de concentrar as agendas de Lula na região Sudeste, em especial no estado de São Paulo, em especial no interior de São Paulo. E aí, levando Geraldo Alckmin com ele. Claro, Geraldo Alckmin tem uma inserção bastante grande no interior paulista, como a gente sabe. Só que nesta semana, neste fim de semana, Lula vai começar um giro bastante intenso pela região sul. A ideia é passar pelos 3 estados. Ele desembarca na sexta-feira em Porto Alegre, no dia seguinte vai ao Paraná, Curitiba, e no domingo termina esse giro em Florianópolis com um comício lá na cidade. Por quê? Porque Lula está, assim, vendo essa diferença bastante grande na região sul. A pesquisa Quest mostrou que esse aumento da diferença foi maior, né, nessa rodada, foi para 8 pontos, se eu não me engano, me corrijam quem está com os dados na ponta. Não, 12 pontos, agora está em 12, desculpa. Você fala. Região Sul, 12 Sim. pontos, 33 para 45. Na pesquisa anterior já tinha uma diferença grande, o próprio IPEC já mostrou essa diferença também. Lá, o candidato do PT ao governo do estado, especialmente ali em Santa Catarina, está numa condição bastante ruim. Ele ocupa o 4º lugar nas pesquisas, o atual governador lidera a corrida eleitoral. Qual que é a ideia ali na região sul? É tentar conversar, acima de tudo, com esse eleitor indeciso, fazer um aceno e também, como a gente tem falado nos últimos dias, conversar com esse eleitor de Ciro Gomes e Simone Tebet. Estou até olhando aí no telão, Cine, quem diz outros na região sul soma 17%. Entre todas as regiões, é o maior Todas ficam percentual. todas ficam em 13 e aqui na região sul ela cresce para 17, Thaís. Então, há uma avaliação de que há um espaço a ser percorrido ali, sim. A gente fez uma conta rápida aqui e na região sul o presidente Bolsonaro tem 2.700.000 votos
a mais do que o ex-presidente Lula. Se a gente soma com quase 1 milhão e 300, dão 4 milhões que saem daí. Por que isso é importante? Porque mostram duas coisas. A importância do candidato ao governo, né? Lembrando que o Haddad está na frente aqui em São Paulo, sim, que o Freixo está atrás do Castro, mas está em segundo lugar no Rio de Janeiro. Em Minas, eu estava brincando com o Felipe Nunes aqui, que a gente se encontrou no corredor depois que ele saiu do 360, de que a Minas fica naquela coisa em cima do muro, inclusive o governador, né, que não apoia nenhum dos dois grandes candidatos. Mas a importância que o Nordeste tem nessa vantagem dada ao ex-presidente Lula. Né? Porque se pela última pesquisa da Quest, no Sul Bolsonaro lidera, temos um empate técnico na região Sudeste. E você tem a continha do Nordeste de quanto representa isso aqui a mais? Ou vamos, quanto que dá a diferença? 59 a 19. 40 pontos. Daqui a 2 minutos eu falo para vocês. Enquanto o Renato faz a conta, seguir também com mais só para a gente ter uma noção na região Sul por estado, ontem a Atlas me mandou uma pesquisa que divide os estados. E a gente vê que no Paraná o Bolsonaro já vence por uma margem interessante. Santa Catarina estava suspensa a divulgação por uma resolução da Justiça aqui, mas a gente sabe que é o estado mais bolsonarista do Brasil. E é no Rio Grande do Sul onde está um pouco mais equilibrado. Não por acaso onde o candidato de Bolsonaro ao governo não está liderando, está em segundo lugar, que é o ex-ministro Onix. E lá tem vários candidatos de direita, né? Tem a divisão Onix e Heinz, Eduardo Leite, ex-governador, está na frente, e o PT tem Edgar Preto, que está ali na terceira colocação. Exatamente, o PT não tem esse representante local muito forte nesse momento, nem no Rio Grande do Sul, nem no Paraná. Se você for pensar a disputa pelo Senado, é Álvaro Dias e Sérgio Moro, uma disputa travada também no campo da direita. E o Eduardo Leite não é da esquerda petista, ele fez toda essa peregrinação pela terceira via, se eu não ser candidato, disputou com o João Dória, mas voltou e disputa ali com o Onyx Lorenzoni. Então, assim, quando eu falo das disputas locais, é porque a gente percebe também, claro que são diferentes, cada candidato tem a sua peculiaridade, mas a gente percebe uma propensão do eleitorado a rejeitar determinado campo. E existe uma rejeição ao campo da esquerda petista lá no sul do país, que é bastante forte. Agora, eu queria só levantar uma bola até para o Yuri e para o Renato, sobre a busca do PT nesse momento pelo voto da classe média urbana. E me parece assim um núcleo de indecisos também, porque me parece que vem daí também os bolsonaristas arrependidos, quem votou no Bolsonaro, mas tem restrição e agora fica pensando em quem vai votar, porque eu vejo até 2 salários mínimos uma propensão a se votar no Lula. Acima de 5 salários, principalmente ali acima de 10, uma propensão a votar no Bolsonaro. E parece que a disputa está mais focada na classe média, não? É o eleitor mais volátil, entre 2 e 5 salários mínimos. Perfeito o que você está falando, Felipe. Só dando o resultado, são 17 milhões de vantagens. Aqui, são 17 milhões de votos de vantagem na região Nordeste. Mas, voltando à sua pergunta, esse é o eleitor constrangido dos dois lados. Pois é. Então, ele é constrangido do Bolsonaro por conta das posturas que ele teve com relação à vacina, com relação a uma radicalização na temática de costumes, com relação ao porte de armas, mas também é muito constrangido de votar no Lula por conta do histórico de denúncias de corrupção que foi feito contra o Partido dos Trabalhadores. Então, ele é um eleitor volátil porque ele não está encontrando, na prática, entre as duas candidaturas que lideram, uma candidatura para chamar de sua. Quem é esse eleitor? É o histórico eleitor do PSDB. O eleitor do PSDB que definhou na última eleição, que continua definhando nessa eleição com uma candidatura a vice, né? O PSDB que já dirigiu o país, tem uma candidatura a vice da Simone Tebet com a senadora Mara Gabrilli aqui de São Paulo, e que na prática não tem muito por onde sair. É um eleitor em dúvida, é um eleitor constrangido e é o cenário dos eleitores em que a rejeição de cada candidatura vai definir o voto dessa parcela do eleitorado. Gente, deixa eu trazer mais um recorte, então, aqui para a gente jogar na nossa roda, né? Agora, a segmentação por faixa de renda. Essa pesquisa, ela mostra um empate técnico entre os eleitores que recebem de 2 a 5 salários mínimos. Yuri, vamos lá. Que é o que a gente estava falando, que é a bola que o Felipe levantou intuitivamente. A gente ainda não tinha combinado isso, que é exatamente esse eleitor nessa faixa intermediária.
Até 2 salários mínimos a gente vê essa vantagem. É muito coincidente, porque muito desse contingente mora nas regiões, na região mais pobre do país, mais carente do país, que é a região Nordeste, a que depende de auxílio, etc. E aí, as mais de 5 salários mínimos, essa vantagem que parece estar dada para o presidente Jair Bolsonaro, essa tendência, embora também é interessante a gente perceber como os outros candidatos, Ciro, Simone, Luiz Felipe Dávila, Soraya, etc., como essa tendência cresce à medida que a renda cresce. De tentar ali buscar uma opção a Lula e Bolsonaro. Fica em 11 ali, passa a 14 aqui, chega a 16, né? Exato. Mas esse também, aqui seria a renda ali a ser disputada. Agora, Evandro, tem uma questão para pedir ajuda aqui para o Renato, para a gente esclarecer, e que começou a ganhar aí debate nas redes sociais, que é metodologia de pesquisa. Um assunto super técnico, mas virou motivo de debate. E por que isso? Porque cada instituto tem a sua metodologia na hora de fazer a pesquisa, seja presencial, entrevistar face a face na casa das pessoas, em ponto de fluxo, em lugar de grande movimentação, ou fazer por telefone com gente falando, com um robô falando. E a grande questão é qual é o universo de pessoas que ganha até 2 salários mínimos, porque é uma clivagem muito forte. O que é uma clivagem? É uma divisão muito clara de que nessa faixa de renda, o favoritismo do ex-presidente Lula é muito, muito alto. E aí existe todas as pesquisas mostram. A grande questão é qual é o tamanho desse universo. E existe um problema porque nós estamos desatualizados quando falamos em dados que coloquem a realidade da nossa população, que no caso seriam os dados do censo. O nosso olhar mais preciso é o censo, que deveria ter sido feito em 2020. O censo é de 10 em 10 anos, o último foi em 2010. A pandemia provocou um adiamento do nosso censo, mas em 2021, que o IBGE poderia ter feito se tivesse recursos, não teve. O censo foi adiado para 2022. Os recenseadores estão na rua fazendo coleta. Se você não respondeu, bateu na tua casa, responda, ajude o recenseador, que é fundamental para se desenhar a política pública, para saber do nosso eleitorado também ter um pouco mais de precisão. E até para mercado é fundamental, né, Renato, o quanto esses dados que o IBGE levanta ajudam no diagnóstico. Tem meios de se saber, por meio da PNAD contínua, mas existe aí, você se debruçou nesse assunto ali para explicar com mais clareza o que eu conversei com um pesquisador do INSPER, o Alisson Portela, que trouxe uma informação que acho que é bem importante, que ajuda a gente a entender isso. Desde 2015, pela PNAD, tem a série da renda do trabalho está estagnada, ou seja, o trabalho tem rendido mais ou menos a mesma coisa, não tem havido aumento real e na pandemia teve uma queda muito brusca. A gente está voltando aos patamares de antes da pandemia, ou seja, o eleitor que está indo às urnas em 2022, o eleitorado, na verdade, como um todo, de certa forma está com uma renda ainda um pouco mais baixa do que aquele eleitor que foi votar em 2018. Olha, Yuri, nós vamos explicar daqui a pouco numa tela as diferenças que existem na distribuição de renda para cada pesquisa dos principais institutos do país. Mas na prática, para o telespectador entender de uma forma clara, imagina que cada instituto de pesquisa dá um peso diferente para o estado de São Paulo. Ou seja, alguns falam que o estado de São Paulo tem 20% dos eleitores. Outros falam que tem 40% dos eleitores. Isso dá um peso diferente, ou seja, dá uma vantagem para quem está na frente no estado de São Paulo. Do ponto de vista regional, o TSE tem essa cota bastante dividida. Do ponto de vista de renda, pela desatualização dos dados, não tem. Então, existem institutos, que é o caso da Quest, que coloca uma cota relacionado à PNAD atualizada. E existem institutos que não estabelecem isso como cota, eles perguntam a renda disso. Por que eu estou explicando dessa forma? Para o eleitor entender que institutos de pesquisa em que a renda da menor faixa parece reduzida, tendem a dar mais vantagem para os candidatos que saem na frente na população mais pobre. E os que têm uma participação de eleitores entrevistados numa renda menor dão vantagens para os candidatos que têm uma maior participação na camada mais rica da população. O que esse gráfico que está na tela mostra para a gente? Ele mostra que como o Bolsonaro tem uma vantagem maior
entre os eleitores mais ricos, e o Lula tem uma vantagem maior, entre os eleitores mais pobres, toda vez que uma pesquisa, aparece numa pesquisa um total de eleitores... Vamos ali, ó, Renato. Levanta e vai ali, Renato, para você mostrar que fica mais fácil. Mais claro. Traz de uma forma prática. Aqui é uma comparação que o Instituto Locomotiva fez relacionada aos dados da PNAD de 2021, ou seja, isso é o mais próximo do que é a média dos eleitores. Por que isso é importante? Porque o Brasil é uma democracia de voto obrigatório. Né? Essa democracia de voto obrigatório faz com que, se todo mundo acima de 16 anos, né, o 18 obrigatório, acima de 16 anos, pode votar, em tese essa seria a distribuição de renda dos eleitores brasileiros. O IPEC não controla pela renda. Não estou falando que está certo ou está errado, porque esse dado daqui não é o dado do censo. De fato, faltam os dados do censo que estão desatualizados. É o dado lá de 2010. Então, no IPEC, aparece até 2 salários mínimos. No Datafolha, é 50%, ou seja, 5 de cada 10 eleitores que têm até 2 salários mínimos. E na Quest, é 38%. No IPESP, 47%. Então é isso que está justificando a diferença de votos entre cada um desses. Mas agora eu vou te fazer a pergunta que todo mundo vai querer te fazer. Se o da Quest está mais próximo do que é a PNAD, os números da Quest são mais precisos? Excelente pergunta, que sempre, obviamente, me coloca numa saia justa, mas eu estava esperando por ela, Raquel. A dúvida que fica é, qual é o número mais preciso? Se é um número do que o Datafolha apura, então, por exemplo, do último Datafolha entrevistou mais de 5 mil pessoas, o que vai sair agora vai entrevistar mais de 5 mil pessoas, o último não, o penúltimo Datafolha, para aferir a renda dessas pessoas, ou se é o dado do IBGE. Que também é de 2021, né? Então, o do Datafolha está pedindo agora, mas tem uma amostra menor do que a da PNAD, e o do IBGE, então, o IBGE é de 2021 e o do Datafolha é mais recente, mas tem uma amostra menor, portanto, uma margem de erro, Raquel, maior do que isso. Então, não dá para afirmar o que está certo ou o que está errado. E não dá para afirmar também por uma outra razão, Raquel. O jeito de perguntar a renda é diferente. Então, o IBGE pergunta de uma forma, tem institutos de pesquisa que considera, por exemplo, os cartões de alimentação que a pessoa recebe quando tem um emprego formal, como parte da renda, são formas diferentes de perguntar. O que é importante para o telespectador da CNN ter claro? Nós fizemos um exercício, e eu estou chamando aqui de exercício mesmo, de ponderar as principais pesquisas de opinião nos dois cenários. No cenário em que tem uma estimativa mais próxima da PNAD e o inverso. Por que nós estamos chamando isso rapidamente, para não atormentar o telespectador, de um exercício? Por uma razão muito simples. Porque ninguém sabe qual é a realidade. O fato é que todos os institutos trabalham com a mesma margem de erro. Ou seja, se a verdade for algo mais próximo do IPEC e do Datafolha, os dados da Quest estão corretos. Se a realidade for mais próximo do que é o dado da PNAD, a margem de erro, a diferença entre as duas candidaturas da Quest bate com o Datafolha. Eu te coloquei nessa saia justa propositadamente, porque eu acho que agora isso vai começar a ser uma questão importante na campanha. Isso já vinha me preocupando há algum tempo. Porque até esse momento, a gente via essas diferenças entre os institutos, elas só mostravam uma variação na diferença entre Lula e Bolsonaro. Alguns institutos mostravam uma variação de mais de 10 pontos percentuais, outros mostravam de menos. A partir da divulgação dessa pesquisa da Quest de hoje, as pesquisas começaram a contar histórias diferentes dessa eleição. Pela pesquisa do IPEC, aumenta as chances de Lula ganhar no primeiro turno. Pela pesquisa da Quest, não. Pela pesquisa da Quest, Bolsonaro está crescendo e tem mais chances de segundo turno. Então, isso vai, numa eleição polarizada como essa, e o pessoal da Eurásia já vinha alertando os investidores internacionais sobre isso, essa diferença de metodologia que acaba sendo normal na hora de
você fazer uma amostra estatística, ela vai levantar dúvidas, infelizmente, sobre os institutos de pesquisa e ela vai acirrar essa polarização. Essa é a minha preocupação. Vai colocar uma coisa, né? Você vai ter uma eleição que tem o favorito, mas ninguém sabe se será o vencedor. Tem um ponto cego, né? Porque está indo a diferença de 5 até 15 pontos. Então você tem 10 pontos aí de diferença entre as pesquisas e uma pesquisa mostrando o Bolsonaro estacionado e a outra subindo. Então fica... Mas, por outro lado, não é exatamente por isso que se serve, que nós temos também essas ferramentas de agregar pesquisas e poder mostrar, a exemplo do que a gente tem aqui no agregador, o que essas pesquisas estão dizendo e trazer uma linha no meio de tudo isso para que o eleitor entenda esse cenário? Evandro, nós desenvolvemos, o Instituto Locomotiva desenvolveu para a CNN o agregador de pesquisas exatamente para resolver conflitos como esse. Que não vale só para a distribuição de renda, que é o exemplo de hoje. Vale também para se é telefônica ou se é pessoal. O agregador serve para resolver as diferenças metodológicas que existem nas pesquisas. Bom, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre pesquisa eleitoral, mas eu quero fazer um intervalo rápido e, na sequência, nós vamos debater aqui na nossa Arena Eleições o dia seguinte aos ataques à jornalista Vera Magalhães. Autoridades, candidatos e até integrantes do QG bolsonarista repudiam a ação do deputado estadual Douglas Garcia. Então, o CNN Prime Time volta em instantes com a nossa Arena preparada para debater muito mais. Até já. CNN Prime Time de volta, juntamente com a nossa Arena Eleições. E agora eu trago um assunto que repercutiu bastante nesta quarta-feira. Logo depois do debate da TV Cultura entre candidatos ao governo de São Paulo, o deputado Douglas Garcia, do PT, do Republicanos, ele, com o celular em punho, ele se aproxima da jornalista Vera Magalhães e a questiona da seguinte forma: Vera, você assinou um contrato de R$500 mil para falar mal do presidente da República? O valor se refere ao contrato anual da jornalista Vera Magalhães com a TV Cultura, que está aberto ali para todo mundo ver e todo mundo pode checar que não é esse valor citado neste vídeo pelo deputado. E ainda diz a Vera aqui, abre aspas, ela é uma vergonha para o jornalismo brasileiro, fecha aspas. A CNN, líderes e parlamentares do Republicanos disseram que avaliam expulsar o deputado Douglas Garcia. Em nota, o partido informou que convocou o deputado para dar suas explicações. A sigla confirmou ainda que vai se reunir com o parlamentar nas próximas horas para avaliar eventuais medidas concretas a serem tomadas. Antes de trazer esse assunto também aqui para o nosso debate, eu poderia chamar aí a publicação que a Vera Magalhães fez por meio de sua conta no Twitter para exatamente colocar primeiro o posicionamento dela. Vera Magalhães, ela se posicionou e disse o seguinte: aqui, uma prova de que foi premeditado o ataque do deputado Douglas Garcia a mim durante um debate ao qual foi como convidado, mostrando um tweet feito pelo deputado Douglas em que ele diz: já estou aqui no debate da TV Cultura, aguardando a chegada do Tarcísio. Será que a Vera Magalhães vem hoje? Então ela pegou este trecho e colocou exatamente isso. Vera ainda menciona o candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao perguntar: ele, o deputado Douglas Garcia, cita seu nome, Tarcísio, você não tem nada a repudiar ou lamentar? Antes da gente trazer, então, as repercussões, inclusive a resposta do candidato Tarcísio de Freitas, eu quero trazer esse debate justamente para as mulheres que estão aqui na nossa arena. Vou começar com a Thaís Arbex, que está bem ao meu lado. Inclusive, Thaís Arbex, muita repercussão entre aliados do presidente Jair Bolsonaro, entre os candidatos à presidência, do próprio presidente Jair Bolsonaro, e eu quero também a sua avaliação em relação a isso, inclusive com a possibilidade do Ministério Público de São Paulo também entrar nessa história. Sim, Cine, antes de trazer minha avaliação, trago aqui uma informação que a gente recebeu agora há pouco, que o Procurador-Geral de Justiça aí de São Paulo, Mário Sarrubo, ele instaurou nesta quarta-feira um procedimento no âmbito criminal contra o deputado Douglas Garcia, que atacou a jornalista Vera Magalhães. Eu estou lendo aqui o comunicado que a gente recebeu. O que diz esse comunicado? Trata-se da primeira iniciativa, agora ele está aí na tela para todo mundo acompanhar. Iniciativa do Ministério Público de São Paulo, depois de um acordo formalizado entre a instituição e entidades representativas da imprensa,
com o intuito de fortalecer a proteção aos profissionais que têm como missão informar. Abre aspas. O Ministério Público é uma instituição comprometida com o Estado Democrático de Direito que depende de uma imprensa livre, declarou Saúbo no dia 23, quando esse acordo foi formalizado. Então, agora a gente tem também uma investigação no âmbito do Ministério Público do Estado de São Paulo. Agora há pouco a gente estava acompanhando o 360, a Daniela Lima falou da relação com a Vera Magalhães. Eu, assim como a Daniela, também fui do time de jornalistas que tiveram a oportunidade de trabalhar com Vera Magalhães, ainda no painel da Folha de São Paulo. O que chama a atenção, Cine, é que esses ataques, eles sempre são dirigidos a nós, mulheres jornalistas. Eles sempre vêm com uma carga muito pesada. E eu, como mãe de uma menina, sempre penso nisso, sempre penso o quanto nós, mulheres, ainda teremos que dizer, provar, falar e nos erguer para conseguir ter o mesmo respeito que os homens têm. A gente vê dia após dia esses ataques aumentando. Infelizmente, durante esse período de eleição, eles têm sido cada vez mais intensos. Para nós que estamos aqui na televisão, esses ataques eles são quase que instantâneos e diários, Cine. Pois é, eu como pai de uma menina também sempre olho nos olhos dela e sempre digo que ela precisa ter coragem exatamente para enfrentar o que vai estar por vir aí. Raquel Landim, quero ouvir você também sobre essa situação envolvendo a jornalista Vera Magalhães. E o que me intriga muito quando esses ataques acontecem é que pessoas que estão em cargos públicos e que devem ouvir qualquer cidadão, por que se incomodam tanto em responder perguntas de jornalistas e principalmente de jornalistas mulheres? Misoginia, né? A resposta é muito simples. Agora, para tentar fazer uma análise desapaixonada do caso, é difícil, porque envolve todas nós, né? Também sou amiga da Vera, mas enfim. O deputado Douglas, ele faz um serviço muito grande para a campanha de Tarcísio de Freitas. Conversei com o Tarcísio mais cedo, ele estava muito aborrecido com a situação e aí já está sendo muito explorado pelo Rodrigo Garcia. Falei na campanha do Rodrigo, vai ser ainda mais utilizado, eles vão pegar esse caso e vão para cima. E porque é o jogo da campanha aqui em São Paulo. E o deputado que se diz um correligionário foi lá e fez o jogo do adversário, porque o Tarcísio vem crescendo embalado no bolsonarismo, porque ele era um desconhecido. E o jeito de brecar o Tarcísio que a campanha do Rodrigo Garcia encontra é colá-lo na rejeição de Bolsonaro. E aí, quando o deputado fez isso, o prato está feito, né? Então, em termos de estratégia, você vê que até Eduardo Bolsonaro, lamentando, que é uma coisa inédita, né? Um ataque a uma jornalista, enfim. Ele veio num momento muito ruim para eles, muito ruim. E a gente percebe que existe todo um caráter desse grupo. Você vê que ele usa as mesmas palavras do presidente Jair Bolsonaro. Na conversa com o Tarcísio, ele diz que também desaprova o que Bolsonaro fez, mas tenta justificar, dizendo que o Bolsonaro, na verdade, reagiu, foi pego de surpresa, enquanto o deputado foi lá com aquele intuito, fez para aparecer, já chegou ali para isso, que se ele soubesse que o deputado ia fazer isso, jamais o teria convidado. Mas, no fim, eu não vejo muita distinção entre Bolsonaro e o deputado. Inclusive, a gente tem a manifestação do candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, logo depois. O que ele fala, né? Está aí para você agora. Em um post ele escreveu: lamento profundamente e repudio veementemente a agressão sofrida pela Vera Magalhães enquanto exercia sua função de jornalista. Essa atitude é incompatível com a democracia e não condiz com o que defendemos em relação ao trabalho da imprensa. Raquel Landim também mencionou o Twitter feito pelo deputado Eduardo Bolsonaro, do PL. Então, vamos já mostrar para você também essa repercussão.
Ele escreveu: o que ocorreu ontem, depois do debate dos candidatos ao governo de São Paulo, é lamentável por muitos motivos. Eduardo disse que não há justificativa para provocar uma jornalista e tentar constrangê-la gratuitamente no seu local de trabalho. E ainda falou que atitudes inconsequentes como esta podem trazer prejuízos a todo um grupo político, neste caso, a direita. Eu quero falar um pouquinho contigo, Preto Zezé, sobre essa situação, de que forma que você acolheu, né, o que todos nós assistimos bastante consternados e angustiados ali, naquela tentativa, de fato, de amedrontar a jornalista, de grudar, de ajoelhar próximo e grudar o celular ali no rosto, como se ela devesse algo, como se ela tivesse de responder algo a ele. Quero tua avaliação sobre isso também aqui. Primeiro, a solidariedade à Vera Magalhães. Eu acho que todas as pessoas que têm uma responsabilidade, que ocupam um espaço público, eu acho que devem repudiar esse tipo de atitude. Agora, eu acho que para além de personalizar na Vera, eu acho que se a gente individualizar, a gente descarta que isso virou um método político, né? Essa coisa da afirmação do macho, da violência com armas, do constrangimento, principalmente às mulheres, a violência política às mulheres, não só à imprensa, mas no mundo político. A gente pode lembrar de vários casos atuais e o próprio caso da Marielle, que foi o mais simbólico, mas é preciso a gente fazer um pacto na sociedade de não permitir mais que esse tipo de comportamento, essas condutas, elas vinguem. E isso significa institucionalmente a gente construir mecanismos que impeçam que isso ocorra novamente. Eu acho que essa questão no partido de tirar o deputado é importante, mas é importante agora a gente discutir com todos os candidatos quais são os seus compromissos reais com a agenda de empoderamento dessas mulheres, como é que os fundos partidários estão apoiando as candidaturas de mulheres na política, como é que as políticas públicas defendidas pelos candidatos impactam a vida das mulheres, que na sua maioria nas favelas, por exemplo, a maioria das mulheres, a maioria dos lares são liderados por mulheres, mães solo. Então, qual é essa agenda? Uma agenda muito maior, para a gente não achar que é uma coisa individualizada, não. É um método, é uma plataforma política que tem esse tripé de fazer e não vai acabar depois da eleição. Ele permanece, porque já se viu que isso pode se transformar em muito dividendo eleitoral. Felipe Moura Brasil, adianta tentar conquistar tanto o eleitorado feminino, falar tanto do eleitorado feminino em campanha, mas depois a gente assistir cenas como esta que acompanhamos com a jornalista Vera Magalhães? Pois é, Eva, não é um episódio isolado. Teve a hostilidade do Bolsonaro naquele primeiro debate de TV entre os presidenciáveis, agora tem isso, e essas hostilidades já vêm de muito tempo, principalmente nas redes sociais, mas às vezes também presencialmente. Eu quero até pegar o gancho do que o Preto Zezé falou, mas só não posso deixar de constatar que a Vera, involuntariamente, claro, ela acabou sendo protagonista do debate entre os candidatos a presidente e do debate entre os candidatos a governador na mesma corrida eleitoral. Acho que é um feito inédito na história do Brasil, talvez até do mundo. Mas é claro que existe um método político que vai além desse caso específico. E, curiosamente, um dos motivos de eu ter vindo a São Paulo, além de estar aqui com vocês, claro, foi participar de um painel, num congresso sobre educação e política, com a Vera Magalhães, na manhã de terça-feira, o mesmo dia em que à noite ela foi hostilizada pelo Douglas Garcia. E nós falamos naquele painel, conversamos a respeito desse método de individualizar ataques à imprensa, justamente para desviar o foco da atenção do público, do conteúdo da notícia incômoda para o governo ou para aquele grupo político, para a personalidade do jornalista ou da jornalista. Para uma hipótese de o jornalista pertencer a um campo antagônico, ideológico, ou ter um ranço pessoal, ou ter uma mágoa, ou ter um ressentimento, nunca se aceita a hipótese de o jornalista ou a jornalista estar fazendo jornalismo. Cumprindo a sua função. Cumprindo a sua função, exercendo o seu ofício, de trazer à tona informações que muitas vezes as autoridades públicas querem esconder. E é exatamente isso que a Vera fez no debate, quando fez uma questão sobre a redução da taxa de vacinação no Brasil em razão da desinformação bolsonarista sobre vacinas. E ela estava lá nesse momento até sem... ela participou do debate para fazer uma pergunta. Então ela estava no seu ambiente de trabalho. E eu acredito, só para abordar mais um aspecto muito rapidamente, que há entre os bolsonaristas uma certa frustração de não terem sido jornalistas. Porque o que o Douglas Garcia faz... Até porque a pergunta nem tinha sido para o candidato Bolsonaro, né? Mas sim para outro candidato que, no caso ali daquele debate da Band, foi o do PDT, Ciro Gomes.
Pois é, eu acredito que o Douglas Garcia, naquele momento, ele estava emulando o jornalismo em toda a sua caricatura, achando que o jornalismo deveria ser feito daquela maneira como ele faz. Então ele pega uma câmera, ele vai ali como quem vai entrevistar alguém sobre quem ele teria uma informação bombástica e ele a ofende, chama ela de vergonha na carreira, na profissão dela, no mercado dela, no jornalismo brasileiro. Repetindo uma frase que foi dita pelo candidato Jair Bolsonaro. Onde ela tem toda essa repercussão. E ele conta uma mentira sobre o salário dela. Quer dizer, isso não é jornalismo, você chegar e ofender uma pessoa juntando uma mentira. Então, é uma emulação que mostra só uma caricatura, é um estereótipo. O Eduardo Bolsonaro chegou a fazer um tweet dizendo que assim reforça o estereótipo. Eles têm uma concorrência, porque o Douglas Garcia tem uma treta ali com a família Bolsonaro também, aí tenta voltar dessa maneira, mas eles acabam encarnando esse estereótipo, tendo essas ações que não são isoladas. Bom, esse interesse dele também. Rapidinho, só queria chamar a atenção para a ironia da situação, né? Porque é um método, a gente vê que aconteceu durante todo esse governo, ataques a jornalistas mulheres, só que esse ataque agora vem desse cara, prejudicando a estratégia do Bolsonaro de tentar conquistar o voto feminino, prejudicando a estratégia do Tarcísio de não se colar na rejeição do Bolsonaro, enfim. Tem uma questão, Raquel, quem planta, colhe. Tem uma questão chave que é o seguinte, a pergunta que eu queria fazer para todos da Band, e para você inclusive, Evandro, se não tivesse ocorrido o que ocorreu no debate da Band, o candidato a deputado, filho do presidente da República, teria se solidarizado com a jornalista Vera Magalhães? Já foi a segunda repercussão negativa, né? Porque o que aconteceu ontem faz lembrar na memória o que foi o grande tiro no pé do presidente da República no debate da Band, que todo mundo sabe, porque todos fazem pesquisa, e que leva a um pedido, um tweet solidário aí do deputado Eduardo Bolsonaro. Que não aconteceu da primeira vez quando era o pai. Eles repudiam quando vem de baixo, mas não quando vem de cima. Tem muitas questões envolvidas também, né? Eles têm uma rixa, o Douglas e são concorrentes, e o Eduardo. Assim, o ministro Ciro Nogueira disse ao painel que... Agora eu não estou me lembrando a fala exata. Mais grave foi a ação de pegar o celular, o celular jogar foi pior do que a atitude do Douglas Garcia. Aí eu questionei ele, falei, ministro, o senhor falou isso mesmo? Aí ele falou, não, o que eu falei é que, como disse o meu pai, quando dois brigam, ninguém está com a razão. Então você vê que eles estão com um discurso... ainda não está afinado, eles estão se debatendo ali. Tem um problema com coragem seletiva. Para mim, coragem seletiva se chama covardia. E eu quero trazer, então, justamente essa hora em que o Leão Serva ele vem, né? Nós temos a imagem aí justamente para vocês entenderem do contexto que a gente está falando. Então, ao ataque à jornalista Vera Magalhães, vamos colocar a imagem aí para mim, por favor, pessoal. E naquele momento em que há uma confusão envolvendo, então, esse ataque dele à jornalista Vera Magalhães, em um determinado momento eles se levantam, a gente percebe que a jornalista também está com o celular na mão, algumas pessoas tentam impedir ali aquilo, mas de uma forma muito sucinta, muito sensível, e aí a jornalista também começa a pegar o celular e a rebater a essas críticas infundadas que são feitas pelo deputado Douglas Garcia, até porque o valor que ele aponta ali de R$500 milhão de salário pago à jornalista, isso aí é uma mentira e o documento que prova o valor que ela realmente ganha está disponível para todo mundo acessar. Isso aí é uma história velha, então se ele gostaria também de trazer o factual do jornalismo, nem isso ele conseguiu, porque essa história já foi discutida e trazida inúmeras vezes e desmentida pela própria jornalista e por todos inúmeras vezes. Depois, nós temos a imagem então que para impedir, acabar de vez, isso segundo o próprio Leão Serva, essa discussão, ele vem, toma o celular do deputado Douglas Garcia, e vocês vão perceber nessa imagem aí agora, ele chega de uma forma bastante abrupta, pega o celular e joga. E lança o celular para acabar de vez, então, com aquela gravação, com aquela discussão. Vamos ouvir, então, agora. Vergonha, vergonha. É isso mesmo, Yuri Pita, só para a gente amarrar então esse assunto, né? Quero saber de você, há também um movimento dentro da própria Assembleia Legislativa de São Paulo em relação ao deputado Douglas Garcia por conta dessa atitude que a gente acabou de acompanhar nessas imagens?
Sim, é uma legislatura que a Assembleia Legislativa de São Paulo, ao contrário de outras assembleias em outros estados, ela é conhecida pelo marasmo e está sendo a legislatura mais animada da casa, porque já teve aquele episódio bizarro e lamentável de assédio em pleno plenário da Assembleia. Da deputada Isapena, né? Contra a deputada Isapena, foi vítima do assédio sexual ali, da importunação do deputado Fernando Cury, que foi só suspenso, não foi cassado. Mas houve a cassação do deputado Arthur Duval depois daquele episódio envolvendo as mulheres ucranianas, aquelas palavras imbecis que ele falou em relação às mulheres ucranianas. Mas ali foi uma cassação. E aí a semelhança de método, como a gente estava falando, método político. Arthur Duval também fez carreira dele com essa história de pegar vídeo, celular, importunar as pessoas do campo político adversário. Foi assim que ele se fez ali desde 2013, indo para cima dos apoiadores da esquerda. E agora, no caso de Douglas Garcia, já tem 5, pelo menos, pedidos de processo disciplinar contra ele, que foram recebidos pela presidente do Conselho de Ética, a deputada Maria Lúcia Amari, que, além de tudo isso, ela, mulher, se solidarizou, falou ali o absurdo. Tem um outro aspecto importante da gente levar em conta, ter ocorrido na TV Cultura, que é a TV pública do estado de São Paulo, ou seja, um deputado estadual fazendo o que fez dentro de um patrimônio público que é a TV Cultura. E aí a expectativa, para a gente concluir, é que todos esses pedidos sejam apensados, sejam juntados num só, que logo depois das eleições de outubro, que os deputados concluam suas campanhas, passe ali o tempo de sessões para ser admitido esse processo. E aí uma curiosidade, a Assembleia, os deputados estaduais de São Paulo têm mandato até 15 de março. Então, nesse aspecto, o tempo agora vai ser favorável a essa causa. Tem mais tempo, tem um mês e meio a mais em relação, por exemplo, aos mandatos no Congresso Nacional, para esse processo ter tempo de ser concluído e pela disposição ali que a gente percebe dos deputados e deputadas, pela repercussão do caso, tem uma chance grande desse processo andar e ter uma punição severa. Muito importante, Ira. Eu quero trazer a repercussão dos candidatos à presidência. Antes, só deixa eu trazer a resposta Evandro, aqui. Só rapidinho, Diga, Raquel. Como a gente mostrou a imagem do Leão Serva, ali fica muito claro que ele não agrediu, ele reagiu. Sim. Ele reagiu em defesa da sua equipe. Pegou o celular e atirou justamente para acabar com aquela exposição de Vera Magalhães, com aquela intimidação que começou por parte do deputado Douglas Garcia. E que há bastante tempo ele tem assediado Vera Magalhães por causa dessa história infundada ali do... Um líder precisa cobrar sua equipe quando necessário, mas principalmente tem a obrigação de defendê-la também quando necessário. Eu quero só trazer o lado do deputado Douglas Garcia. É claro que a gente conversou com a assessoria dele, que disse que o parlamentar teria feito um, abre aspas, questionamento válido, fecha aspas, a jornalista Vera Magalhães, e que ela reagiu com agressividade contra ele. Desculpa. Desculpa. Não tem como. Todo mundo tem direito ao Exatamente. seu posicionamento. Naquele primeiro momento, só um detalhe, em que a Vera reage... ele fala assim, você não aceita ser confrontada? Mas ela não estava sendo confrontada, ele estava afirmando uma mentira sobre ela e ofendendo. E uma mentira velha. E isso é bastante diferente. Já Leão Serva, diretor de jornalismo da TV Cultura e apresentador do debate, estavam ali no momento, logo depois do debate, responsável por arremessar o celular de Douglas Garcia, disse que o deputado pratica perseguição e assédios contra Vera Magalhães há algum bom tempo. Segundo ele, a única solução possível no momento dos ataques seria interromper a gravação e separar o deputado ali da jornalista naquela reação que você acompanhou. Temos também a reação dos candidatos à presidência. Eles comentaram as hostilidades sofridas pela jornalista Vera Magalhães ali pelas redes sociais. Vamos ver então o que disse o candidato Lula. Triste com o desrespeito contra a jornalista Vera Magalhães por um deputado bolsonarista no debate de São Paulo. Debates deveriam ser notícia pelas propostas, não por ataques contra mulheres, jornalistas, promovidos por quem vive de ódio e não gosta da democracia. Ciro Gomes fez uma série de publicações sobre o caso,
pedetista escreveu: a escalada de ataques de bolsonaristas à jornalista Vera Magalhães já chegou ao ponto máximo e tem que ser visto como uma múltipla ação terrorista que afronta não apenas uma mulher e jornalista independente, mas toda uma sociedade democrática. Ciro continua: os cães raivosos, como Douglas Garcia, não agiriam com tanta desenvoltura se não tivessem, de um lado, o estímulo e o apoio de Bolsonaro, líder da facção, e do outro, a passividade das autoridades. Temos também a fala de Simone Tebet, que escreveu: solidariedade e indignação. Acordei em Recife com essa barbaridade. Mais uma vez, Vera Magalhães sob ataque de bolsonaristas. O comportamento covarde do presidente é uma licença para esse tipo de absurdo agora de um parlamentar. A candidata disse ainda que espera que a polícia, a Assembleia Legislativa de São Paulo e os republicanos, partidos ou o republicanos, o partido de Douglas Garcia, tome providências para punir a violência. E o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro ainda não se posicionou sobre esse ataque que foi feito a Vera Magalhães. Espaço está aberto como sempre. Caso haja esse posicionamento, contaremos para vocês aqui. Quero trazer também que a CNN Brasil repudia os ataques. O jornalismo profissional é imprescindível para o funcionamento de qualquer regime democrático. Faz-se necessário e urgente, portanto, que as instituições e seus representantes deem um basta e condenem os ataques a jornalistas de forma incisiva e recorrente. É desonesto empunhar essa bandeira de forma oportuna. Democracia se exerce no dia a dia, com palavras e gestos. A ação contra o jornalismo é coordenada e covarde, especialmente porque mira em profissionais mulheres. E no Brasil, 60% dos ataques têm como alvo mulheres jornalistas que cobrem política, segundo um relatório da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE. Uma jornalista mulher é atacada em média a cada 3 dias. E não são apenas casos de violência verbal ou assédio moral. Os dados revelam episódios de violência física também. A CNN se solidariza com a jornalista Vera Magalhães, que trabalha para os veículos TV Cultura e o Globo, que ontem foi vítima do deputado estadual Douglas Garcia, do Partido Republicanos, durante a sua atividade profissional no debate com os candidatos ao governo do estado de São Paulo. A CNN Brasil repudia ainda os ataques recorrentes às suas profissionais, em especial a âncora Daniela Lima, do CNN 360, apontada pelo levantamento da ABRAGE como a mais agredida no Brasil. A CNN Brasil segue firme em seu propósito de informar e ao lado daqueles que prestam serviço à democracia do país. Pessoal, a seguir nós vamos mostrar para vocês que a fome avança no país. Mais de 33 milhões de brasileiros têm insegurança alimentar moderada ou grave. A gente repercute os reflexos dessa notícia aqui no cenário eleitoral. E ainda, direto de Londres, Márcio Gomes traz os detalhes da despedida da Rainha Elizabeth II. Essa despedida começou hoje, lá em Londres. Oi, Márcio, está no meio da multidão por aí? Exatamente, Evandro. A gente está andando aqui na fila das pessoas que esperam a oportunidade para dizer adeus à Rainha Elizabeth II. Deste ponto aqui, o caminho ainda é um tanto longo. A gente mostra os detalhes daqui a pouco, quando o CNN Prime Time retornar. Até já! Pessoal, retomando a nossa discussão sobre eleições, sobre a última pesquisa Genial Quest divulgada, eu quero chamar o Yuri Pita para vir para cá, porque a gente vai trazer um recorte a mais e além do que já mostramos aqui, sobre de que maneira os eleitores avaliam o governo de Bolsonaro. Vamos lá, Yuri Pita. Demorei, mas cheguei que o microfone quase não quis vir. Coloca pra gente aí os dados e já explique como eles oscilaram. A gente pegou uma longa série histórica aqui, que começa em agosto de 2021 da Genial Quest, que mede a avaliação do governo Bolsonaro. Lembrando que o pior momento do governo Bolsonaro foi aqui, novembro de 2021, com 55% dos entrevistados considerando o governo ruim ou péssimo, 19% apenas considerando ótimo ou bom. A gente está falando aí de 36 pontos de saldo negativo, que é
proibitivo para qualquer campanha à reeleição naquela época. Existia um motivo específico, a gente não vai se lembrar, de 55? Na verdade, o que vinha acontecendo era a época em que o governo tinha tirado aquele valor maior do antigo auxílio emergencial e ainda não havia um reaquecimento da economia, uma recuperação econômica. Então tinha uma dificuldade bastante grande. No 7 de setembro de 2021, houve aquela manifestação do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que não cumpriria a decisão do Supremo, xingando o ministro Alexandre de Moraes, o temor ali de que poderia ter uma situação de ruptura institucional, de golpe, etc. Então vem tendo Você vê que de setembro aqui para novembro, olha o salto que deu, 8 pontos. E aí, paulatinamente, neste ano de 2022, tem essa recuperação da imagem do governo. Se você pegar aqui, olha, 22%, 23% no início do ano, para os 32% que está sendo registrado nesse mês de setembro, 10 pontos de recuperação e uma mesma média de redução. Olha, a gente saiu aqui de dezembro, 49,50, caindo para os 38%. Tem muito a ver com a melhora dos resultados da economia, da percepção de uma melhora, retomada da atividade econômica, principalmente no setor de serviços. Raquel Landim pode me ajudar com isso, com essa parte, que foi o que recuperou melhor agora no ano de 2022 do que no ano de 2021. E esse afunilamento, ele é muito parecido, são linhas praticamente paralelas com as intenções de voto. No caso de Bolsonaro, dele próprio, né, no ótimo e bom. No caso do ruim péssimo, muito coincidente ou muito próximo do que tem registrado de intenção de voto o ex-presidente Lula. Qual é a grande questão? Ainda é um saldo negativo. Nenhum presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseff, se reelegeu com um saldo negativo. Mesmo Dilma, com um momento ainda de recuperação da sua imagem depois daquela queda drástica das manifestações de 2013, ela terminou a eleição, ela chegou na votação do primeiro turno com um saldo positivo, muito pequeno, mas era positivo. E o presidente Jair Bolsonaro, isso independentemente de toda aquela discussão de amostra, todos os institutos de pesquisa convergem nessa opinião pública de que há um saldo negativo na avaliação do governo, ainda que numa recuperação lenta e constante. A grande questão é, para parafrasear o Marco Maciel, citado pelo colunista Hélio Gaspari, é se esse X vai acontecer antes ou depois da eleição. Vamos voltar lá para o nosso lugar, então, para a gente jogar esses dados aqui também para o nosso time, para os nossos convidados. Raquel Landim, já vou aproveitar que o Yuri Pita passou a bola para você. Essa recuperação do setor de serviços, ela impacta bastante nessas avaliações? E eu tenho uma dúvida também. O fato das pessoas verem agora os combustíveis nas bombas caindo, a Petrobras anunciando quedas também no preço do gás de cozinha, tudo isso traz um impacto nessa avaliação neste momento? Evandro, a melhora da avaliação de governos, ela geralmente acontece em todo o período pré-eleitoral, porque é um momento onde o governo que está tentando se reeleger, ele mostra as suas realizações, é natural. Só que neste ano a gente tem um impacto a mais porque a economia realmente surpreendeu, seja porque os economistas não esperavam o efeito que o pós-pandemia ainda teria sobre o setor de serviços, então o quanto que as pessoas voltariam a viajar, voltariam, né, a ocupar hotéis, bares, restaurantes, isso estava subestimado, seja por conta do pacote de benesses que o governo colocou, da redução dos preços da gasolina, que veio pelo petróleo no mercado internacional e também pela baixa de impostos, enfim, se fez todo um caldo que a gente está vendo o PIB muito acima do que a gente imaginava no começo do ano, falava-se em recessão, hoje a gente está falando de quase um PIB de crescimento de 3% e a inflação ainda alta, mas abaixo do que a gente imaginava. Quais são os problemas que Bolsonaro enfrenta para fazer o cruzamento desse X, como o Yuri falava? Primeiro, o preço dos alimentos, a gente vai falar daqui a pouquinho de fome. Então, isso está no cerne dessa questão, essa melhora econômica não chega direito às classes mais baixas e uma rejeição que ele, Bolsonaro, acumula desde a época da pandemia da Covid-19, que é uma rejeição à figura dele, Bolsonaro. Vamos falar então desse dado trágico, né, sobre a atual realidade brasileira que foi divulgado hoje em relação à fome que vem se agravando no país. A gente tem alguns números para vocês entenderem, né, por que ela está se agravando, para depois a gente jogar para o nosso debate aqui. Em 2020,
eram 19,1 milhões de pessoas vivendo com pratos de comida vazios, tendo algum tipo de insegurança alimentar ao longo do dia. Hoje, esse número saltou para 33,1 milhões. O problema afeta mais a população das regiões Norte e Nordeste. E os dados fazem parte de um amplo estudo feito pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, a Rede Pensan. Os pesquisadores percorreram 577 cidades em todos os estados para chegar a esses dados e visitaram mais de 12.500 lares. Os dados que reforçam o quanto o assunto vem se tornando um dos protagonistas desta eleição. Então a gente vai entender agora com os nossos analistas essas questões aqui. Preto Zezé, eu gostaria de começar contigo. De que forma que você olha para esses números? A gente tendo 4 milhões a mais de pessoas com algum tipo de insegurança alimentar. Ela pode ser gravíssima, ela pode ser grave. São pessoas que muitas vezes se alimentam uma vez por dia ou que nem nessa uma vez conseguem ter um alimento de qualidade. É disso que a gente está falando, de gente que não consegue fazer sequer as principais refeições do dia. O Renato falou no início sobre as campanhas a campanha que a gente realizou, principalmente para as mulheres, mães solos, né, o Mãe da Favela. Nós mobilizamos algo em torno de 878 milhões e atingimos uma média de 15 milhões de pessoas no Brasil durante os anos da pandemia. E o que a gente viu é que, assim, há um processo muito grave no Brasil que a gente vai ter que debater durante muito tempo aqui, vai ter que pautar o mundo político, é que a fome não é um acidente, né? Nós estamos num país campeão de produtor de proteína, produtor de grãos, alta concentração de renda, lucro de vários grupos durante a pandemia e a fome permanece. E a preocupação, eu digo isso porque assim... Não só permanece, como aumenta, né? Já passei fome. Fome não é só uma questão física. Fome bota em xeque a ideia da gente de coletividade, de sociedade. Porque se eu estou com minha mulher e meus filhos passando fome, eu vejo prateleiras do supermercado lotadas, eu vejo as pessoas comendo no restaurante, eu vejo o país se comentando que produziu, que parte do PIB se deve a essa produção de alimentos. E você não tem uma agenda imediata de restaurantes populares, de fortalecimento de liberação de alimentos para essas pessoas, de uma política de segurança alimentar como centro do debate brasileiro, as pessoas começam a partir para a questão da sobrevivência. E quando elas partem para a questão da sobrevivência, ou seja, se você olhar a população de favela, as pessoas que estavam com fome, elas deram uma verdadeira lição de equilíbrio emocional durante a pandemia. Porque você não teve saque, quebra-quebra, você não teve nada disso. Esse movimento solidário foi importante das empresas do terceiro setor. Mas o que nós estamos vendo agora é que a situação permanece, as doações, no nosso caso, elas caíram mais de 90%, a demanda aumentou mais de 500%, todos os dias são milhares de pessoas na porta nossas sedes no país inteiro e a gente não vê uma agenda imediata. E aí o debate eleitoral, ele fica nesses momentos toda hora reagindo a alguma coisa que acontece e essa coisa é uma questão central para a maioria da população, ou seja, 33 milhões de pessoas, a gente até se questiona que democracia é essa que deixa seus compatriotas, 33 milhões de pais e mães de família, não ter comida para dar para seus filhos nem se alimentar. Eu tenho uma pergunta para você, claro, Raquel, posso, Evandro? O presidente Jair Bolsonaro costuma argumentar que se você tem um Auxílio Brasil de R$600, a pessoa não passa fome, basta você ir lá e requerer esse auxílio. Quando a gente conversa com especialistas em política social, distribuição de renda, eles falam que não é bem assim, que a pessoa que está passando fome mesmo não tem documento, tem dificuldade para conseguir ter acesso a esse auxílio. O que você repara lá na ponta? A pessoa não chega nesse auxílio, porque realmente R$600... Tem muita gente invisível. Não passa fome com R$600, é pouco, mas o que você percebe? Você já viu, aqui tem gente que viaja e está andando no Brasil. Vocês já viram nos semáforos que agora os pedidos de comida são mais bem redigidos? Sabe por quê? Porque não é mais aquela população de rua, em situação de rua tradicional. É o pai de família com a mulher e os filhos que estavam morando num aluguel de R$300, R$400, que com a crise econômica ele não tem mais onde morar, ele foi para a rua, gente. Foi morar na rua com as mulheres, com a mulher e os filhos. É tanto que muitos pedem até um Pix no celular, ou seja, mudou toda a dinâmica, inclusive, do perfil. O fato de a gente não ter o censo, inclusive, nos dá um apagão e nos deixa num limbo de como pensar políticas públicas para esse novo setor que vem agora da rebordosa da pandemia. Nós estamos com crise grave no Brasil, de educação, de saúde, questão alimentar. Com a pandemia, elas se agravam e a gente ainda não sabe o tamanho disso.
Porque se já tinha um problema, esse problema foi agravado. Você vai para a área de pessoas que estão, por exemplo, na reabilitação de sequelas da Covid, você não tem um grande plano de reabilitação dessas pessoas. E tem gente com problema respiratório, neurológico, de locomoção, que não estão sendo atendidas, elas não podem trabalhar, porque não têm saúde, e elas não têm dinheiro para comprar remédio e nem atendimento do sistema público para poder ser atendidas. Então, são questões muito graves, agravadas durante a pandemia, e o que eu percebo é que esse debate não é central. Eu não vejo esse debate numa centralidade no debate político hoje de um grande plano. O que vai fazer no primeiro dia de janeiro em relação às 33 milhões de pessoas passando fome? Mas as pessoas têm ou não têm acesso ao auxílio? O que você tem o auxílio, porque só tinha muitas outras contas feitas. A questão é tão grave que a primeira leva do auxílio, a gente fez pesquisa sobre isso, né, na Datavela, que mais de 95% das pessoas compraram comida para amigos e parentes com o auxílio no primeiro momento. Então, e é um negócio muito sério, porque quando chega esse dinheiro agora, você tem que ver a quantidade de outras contas que estão na fila de prioridades. Né? A gente tem visto, por exemplo, agora... Não é um dinheiro que vai começar a ser usado do zero. Ele já é um dinheiro que cai e já pega uma bola de neve que está se acumulando. Porque já tinha outras coisas se acumulando nesse processo. E as pessoas se virando do jeito que dá. Tem um desafio aí. O Data Favela, que é a nossa parceria com a CUFA, viu que o grau de solidariedade entre os moradores de favela é maior do que o de doações dos mais ricos para os mais pobres. Tem duas coisas rápidas que eu acho que faz sentido destacar. O primeiro é uma contínua crítica ao diagnóstico. Ou seja, o problema está no indicador, o problema está... Culpar o termômetro e não combater culpar o termômetro e não combater o que está realizando. Só que nesse caso, Yuri, tem uma questão muito objetiva. É só sair na rua. Sim. Então, a realidade se impõe. Essa questão que o Preto Zezé, basta andar aqui em São Paulo, que a gente vê de fato que você colocou, né? De famílias que foram despejadas porque não conseguiram dar conta de pagar o seu abrigo para ter dinheiro para conseguir comprar sua comida. Para comentarem, que eu queria dividir com vocês, eu falei hoje, escrevi hoje na minha coluna, é que quando você pega esse índice entre as famílias que têm crianças até 10 anos, esse número sobe para 37%. Isso significa que para a primeira e segunda infância, essas crianças não estão comendo direito. Isso traz problemas para o desenvolvimento dessas crianças lá no futuro. E essas mesmas pessoas que negam essa realidade são as que vão reclamar da produtividade dos trabalhadores brasileiros daqui a alguns anos. Inclusive, eu quero trazer esse assunto também com a Thaís Arbex, que já está de volta conosco, agora lá em Brasília. Thaís, nós comentávamos aqui o quanto esse debate, que aponta um aumento de 4 milhões de pessoas em situação de fome de 2020 para cá, não está aparecendo no momento dos candidatos falarem de seus projetos de campanha, o que eles farão em 2023 a partir do momento que tomarem ali o assento da presidência da República. Fini, essa agenda de combate à fome, a gente sabe, é uma agenda muito ligada ao candidato Lula. Até por isso a gente está com o Renato Meirelles aí e a gente pode desbravar mais esse assunto, mas também por isso o Auxílio Brasil não consegue dar nenhuma significativa melhora para o presidente Jair Bolsonaro no eleitor de até 2 salários mínimos. Por quê? Porque esse eleitor ele está muito convicto de que não haverá nenhuma mudança de política social se, porventura, o ex-presidente Lula vencer a eleição. Mas eu queria continuar nesse aspecto mais humano que vocês estavam debatendo agora há pouco. A fome, ela, de fato, está no nosso olhar. Aqui em Brasília, a gente sabe, Brasília, a capital federal, eu costumo dizer que é a bolha do Brasil. O plano piloto de Brasília, que é a região central, é ainda mais a bolha do Brasil. E a fome, ela está escancarada, assim, passou a ser bastante recorrente, pessoas, famílias começarem a pedir comida nos prédios, gritarem da rua para as janelas pedindo comida. É uma situação que converso com as pessoas que vivem em Brasília há mais tempo do que eu, que estou aqui há quase 6 anos, e dizem que isso não era comum. Por isso que eu digo, a bolha do país. Então, a fome, ela está, neste momento, em todos os lugares. Esse olhar para uma política pública, não só uma política que atenda um período específico na véspera da eleição,
é uma política que ela precisa ser olhada, que ela precisa ser implementada, que ela precisa dar para essas pessoas as condições mínimas de vida, que hoje nem sequer tem alimentos, como mostrou a pesquisa. Thaís Arbex, muito obrigado. Pessoal, a gente vai fazer uma pausa rápida e no próximo bloco nós seguimos com os bastidores e também a análise do cenário eleitoral, além de falar do dia a dia dos candidatos nesta quarta-feira. Voltamos já com o CNN Prime Time e esperamos por você. Obrigado pela companhia até aqui. 7h33 da noite, o CNN Prime Time está de volta e ontem você viu aqui no Arena Eleições alguns trechos da entrevista de Lula ao WW Especial Presidenciáveis. Por conta disso, a gente vai conversar agora com o ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro, justamente porque ele foi citado pelo candidato do PT ao falar sobre corrupção e Lava-Jato. Ministro Sérgio Moro já está por aqui. Vamos só conectá-lo para eu dar boa noite para ele. Seja muito bem-vindo aqui ao CNN Prime Time. Eu só quero trazer esse trecho da entrevista, ministro, para depois, então, nós já começarmos a nossa fala para ambientar tudo daquilo que a gente vai trazer um pouquinho aqui. Vamos acompanhar, então, este trecho da fala do candidato Lula ao William Vac, aqui na CNN Brasil, e seguimos com Sérgio Moro logo em seguida. A delação premiada foi com que muita gente ficasse rico. Ora, o que eu posso te dizer é o seguinte, sabe, o processo de investigação poderia ter sido mais sério se o juiz não fosse o pilantra que foi, se não transformasse a Lava Jato numa questão política, para me proibir de ser candidato a presidente da República, para tentar me condenar. Ou seja, o tempo inteiro, eu tive 358, ou seja, pessoas que prestaram depoimento, eu tive 26 processos, foram todos, eu fui absolvido em todos, fui absolvido pela Suprema Corte, fui absolvido na ONU, na primeira e na segunda instância, ou seja, eu sou um cidadão livre, embora pelo fato das pessoas terem passado 5 anos acreditando na mentira, as pessoas não querem reconhecer. Então, eu estou muito tranquilo que nós vamos continuar combatendo a corrupção, nós vamos continuar dizendo para as pessoas que esse país não comporta efetivamente que a pessoa cometa crime que não seja punido. Ministro, o candidato Lula, do PT, menciona mais de uma vez que esta operação foi uma mentira, numa tentativa de tirá-lo do páreo das eleições. Eu gostaria que o senhor primeiro comentasse a sua visão sobre o que foi dito, então, pelo candidato Lula ao William Vac. Boa noite. Boa noite. Primeiro, boa noite a todos. E eu queria agradecer a oportunidade de ter esse direito de resposta, porque fui citado, fui, inclusive, ofendido. O que a gente tem que deixar muito claramente aqui, inicialmente, é que o ex-presidente Lula mente. Ele está sendo mentiroso. Porque, primeiro, ele não foi absolvido e nem inocentado. Isso é muito claro. Eu proferi uma sentença contra ele, como juiz, aplicando a lei, e o condenei por corrupção e lavagem. Outra mentira dele, ele coloca como se tivesse sido eu apenas que tenha praticado esse ato. Mas a minha sentença foi confirmada pelo tribunal em Porto Alegre, por outros 3 magistrados profissionais que confirmaram a condenação dele por corrupção e lavagem de dinheiro. Depois, essa decisão foi confirmada de novo em Brasília pelo STJ por outros 5 magistrados. Ele ainda foi condenado no processo do sítio de Atibaia, em relação ao qual até hoje não deu uma explicação por que as empreiteiras Odebrecht e OS fizeram obras e reformas milionárias no sítio que ele utilizava como se fosse proprietário. Ele foi condenado nesse processo por uma outra pessoa, por uma juíza corajosa de Curitiba. E essa decisão também foi confirmada no tribunal em Porto Alegre. Então, não fui eu apenas, foram vários juízes que o condenaram, que viram as provas e o reputaram culpado. Depois houve anulação, 3 anos depois, pelo Supremo Tribunal Federal, num julgamento que eu reputo um grande erro judiciário do Supremo Tribunal Federal, mas ainda assim o próprio Supremo Tribunal Federal jamais disse que o presidente era inocente ou o absolveu no mérito das acusações. Então, pende sobre o Lula, sobre o candidato, uma nuvem negra, que são as condenações e as provas da corrupção na Petrobras durante o governo dele, que ele não explicou, porque não é um caso de corrupção isolado no tempo e do espaço.
O que foi revelado pela Lava Jato, e todo mundo bem sabe, é a corrupção vinculada a um projeto de poder, assim como foi no caso do Mensalão. Algo muito diferente desse quadro, em que o presidente mente, no sentido de que ele pretende combater a corrupção ou pretendeu combater a corrupção no passado. Quem pretende fazer isso não instaura uma perseguição e uma difamação contra aqueles que cumpriram apenas o seu dever. Ministro, eu quero aproveitar a sua participação aqui no CNN Prime Time para te perguntar sobre uma outra questão também que envolveu o seu nome agora no último dia 3 de setembro, em que a Justiça Eleitoral cumpriu mandados de busca e apreensão na residência do senhor, que é candidato ao Senado pelo Paraná, aí pela União Brasil, por conta da impressão, né, de santinhos que estariam irregulares, segundo denúncia feita por uma série de partidos. Eu gostaria que o senhor também trouxesse a sua resposta em relação a essas irregularidades que foram apontadas aí na apreensão destes materiais de campanha considerados irregulares. Como que o senhor viu essa operação? Não, perfeito. Olha, no tempo da Lava Jato, em que eu era juiz e aplicava a lei, porque tinha um grande escândalo de corrupção, nós não recuamos, não varremos sujeira para debaixo do tapete. Nós ordenávamos busca e apreensão e o que nós escolhíamos? Milhões de reais em suborno que havia sido desviado dos cofres públicos por diretores da Petrobras nomeados pelo Lula, por gerentes da Petrobras nomeados dentro desse grande esquema de corrupção. O que nós vimos nessa última data, essa busca e apreensão na minha residência, foi uma tentativa clara de intimidação do PT. O PT fez uma representação dizendo que os santinhos, o material impresso na minha campanha, a letra do nome dos suplentes, estava menor do que o exigido ali pela regulamentação. Esse tipo de irregularidade a gente vê na propaganda de vários candidatos e algo não intencional. Um erro, talvez, aqui da campanha. Bastaria ali uma notificação, uma informação, olha, arrume o material. Mas não, eles quiseram fazer uma busca e apreensão. E aqui eu não culpo a Justiça Eleitoral, eu respeito as instituições, mas o PT quis fazer uma busca e apreensão na minha casa com o objetivo claro de me constranger, que vai exatamente nessa linha. Eles querem perseguir e punir todos que cumpriram o seu dever contra a corrupção e que desagradaram o partido. Por isso eu acho muito engraçado quando eu vejo algumas pessoas do PT e seus aliados falando em defender a democracia. Que democracia é essa? Que juiz que cumpriu o seu dever, que promotor que cumpriu o seu dever, que delegado que cumpriu o seu dever são perseguidos pelo PT. Esse é um prenúncio do que nós teremos caso o Lula venha a ser eleito. Espero que não seja, e eu tenho colocado de maneira muito clara aqui. Lula e o PT são atualmente meus adversários. Na época da Lava Jato, eu era o juiz cumprindo o meu dever. Agora estou entrando na política e eu tenho que refutar e eu tenho que combater essas tentativas de perseguição. Isso não é algo que reflete um sentimento do PT de que ele reconhece os erros no passado. Pelo contrário. E, aliás, o próprio presidente vem em rede nacional, me desculpe aqui a sinceridade, mentir a respeito, dizendo que foi absolvido ou inocentado, nunca foi e jamais será. Ministro, antes da gente passar só a pergunta aqui para colegas que também querem questioná-lo sobre outros assuntos, o senhor está mencionando mais de uma vez a perseguição que o senhor tem sofrido e que sofreu como juiz que cumpriu o seu dever. Mas o Supremo Tribunal Federal mencionou mais de uma vez que a Justiça Federal foi incompetente, teve incompetência, teve parcialidade no julgamento dos casos envolvendo o ex-presidente Lula. O senhor, em nenhum momento, reconhece que tenha havido que o senhor tenha ultrapassado um limite na hora de julgar estes casos, de fato? Na forma como o senhor atuou com o Ministério Público Federal? Ou justamente pelos motivos da Justiça Federal apontarem que o senhor foi incompetente na hora de analisar estes casos ou de julgá-los? Eu posso te dizer com muita tranquilidade, quem foi condenado e preso na Operação Lava Jato se encontra em uma dessas duas situações. Ou pagou propina, ou recebeu propina. E o que nós tínhamos era um passado de impunidade no Brasil da grande corrupção. Quantos e quantos escândalos nós vimos e nada acontecia. E a Lava Jato, ela foi feita, foi um marco que quebrou essa impunidade.
E ela não foi o trabalho de um juiz, de um procurador, de um delegado. Foi um trabalho da sociedade que deu apoio. Começou aqui no Paraná, teve um grande apoio da população paranaense. Muita gente me diz, inclusive, que só foi possível porque começou no Paraná. Depois ganhou um apoio da opinião pública nacional, daqueles milhões de brasileiros que saíram às ruas protestando. Então, todas essas pessoas foram enganadas. Não tem 6 bilhões de reais que a Petrobras já declarou oficialmente, que retornaram aos cofres da Petrobras por conta da investigação da Operação Lava Jato. Eu ouço, às vezes, falar de excessos da Operação Lava Jato. Quais foram os excessos? Criminosos que foram presos? Isso é império da lei. Isso é governo de leis. É assim que se faz aí uma grande democracia. Agora, eu estou me colocando como candidato ao Senado, pelo Paraná. Eu quero retomar essa bandeira do combate à corrupção, da segurança pública e levar isso para o Senado. Porque a gente precisa ter um Senado forte e atuante para combater esse tipo de patifaria e evitar a volta da corrupção do PT, caso ganhe as eleições. Espero que não aconteça. O senhor terá o espaço que cabe ao senhor para justamente contar suas propostas e falar de sua campanha eleitoral, mas agora eu quero passar uma pergunta aqui ao nosso colega Yuri Pita. Vamos lá, Yuri. Obrigado, Evandro. Boa noite, ministro. O senhor falou que eu ia perguntar ao senhor, mas acho que o senhor já respondeu a minha pergunta quando o senhor disse que o PT é o seu adversário, que o senhor entrou na política. Posso inferir que depois da sua eleição, ganhando ou não a eleição para o Senado, o senhor vai continuar em campanha a favor de Bolsonaro e contra o ex-presidente Lula, que o senhor não quer que volte ao poder. Mas o senhor falou também que a Lava Jato foi o primeiro momento em que houve condenação de autoridades, sendo que o senhor mesmo participou no gabinete da hoje presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, como juiz, da ação penal 470, o julgamento do mensalão, que levou à prisão ex-ministros como José Dirceu, ex-deputados como Roberto Jefferson, Valdemar Costa Neto, hoje presidente do PL, ao qual está afiliado o presidente Jair Bolsonaro. Minha pergunta ao senhor, o que leva o senhor a crer que, no quadro atual que estamos, com Lula e Bolsonaro indo para o segundo turno da eleição presidencial, vai haver diferença no enfrentamento da corrupção com Bolsonaro e não com Lula, sendo que Bolsonaro está num partido de uma pessoa que foi condenada no mensalão e sendo que sabemos que há uma série de questões que o presidente ainda não se explicou, como, por exemplo, essa questão que está vindo à tona sobre os imóveis comprados pela família do presidente. Bem, o mensalão merece também todos os elogios. Agora a gente tem que colocar e distinguir que a Lava Jato rompeu com esse padrão de impunidade numa magnitude mais ampliada, sem tirar qualquer mérito do mensalão. Foi um marco, inclusive, o mensalão abriu as portas, o julgamento, a condenação, abriu as portas para a aplicação de uma justiça penal mais efetiva àqueles poderosos que sempre tripudiaram contra a população. Porque esse dinheiro desviado da corrupção é aquele dinheiro que falta no posto de saúde, é o dinheiro que falta muitas vezes na transferência de renda, é o dinheiro que falta na obra pública. A gente sabe disso. A população sofre por conta desse motivo. Agora, por que eu me estou colocando, Yuri, como candidato? Eu quero levar essa bandeira de volta lá. Realmente, essa bandeira foi deixada um pouquinho de lado. A gente tem aí o que a gente viu na pandemia, definiu outras prioridades e teve também uma reação política muito forte desse sistema da corrupção, da velha política, que quer impunidade de volta. O que eu tenho feito? Me colocado como candidato ao senador e tenho empunhado aquelas bandeiras que muitos deixaram para trás por oportunismo. Fim do foro privilegiado, a volta da execução em segunda instância, o resguardo e a proteção das autoridades que se envolvem e realizam investigações contra poderosos. Eu acho que esse é o debate relevante. Por exemplo, o Lula foi indagado se ele respeitaria a lista tríplice para a indicação do Procurador-Geral da República. Ele não respondeu. Ele não consegue, aliás, responder com facilidade qualquer pergunta relacionada aí a combate à corrupção, porque ele tem um telhado de vidro nesse assunto. O que a gente tem que fazer? Vamos buscar a institucionalização da lista tríplice para a indicação do Procurador-Geral da República. O atual procurador também não foi da lista tríplice, candidato. Oi? O atual procurador-geral também não fazia parte da lista tríplice. Não, perfeito, mas isso que eu estou falando. Se a iniciativa não vem do presidente da República, que venha do Senado. Cadê o Senado forte e atuante que a gente precisa? Cadê os nossos Rui Barbosa, Joaquim Nabucos, aqueles que destacaram
tanto no passado, porque o espaço de transformação do país para melhor, para a gente melhorar a vida das pessoas e não ficar apenas melhorando a vida dos políticos, pode vir de outras instituições que não a presidência da República, pode vir do Senado. Por isso, quem quer que ganhe as eleições, deixar claro aqui, espero que não seja o Lula, tá? Mas quem quer que ganhe as eleições presidenciais, a gente ainda assim precisa de um Senado forte e atuante, independente, gente lá que não se vende por cargo, não se vende por verba, e eu acho que eu já provei isso, pelo que eu fiz no passado, que eu não me vendo, que eu estou ali para defender o interesse público e os interesses da população. Ministro, temos mais uma pergunta agora de Felipe Moura Brasil. Vai lá, Felipe. Boa noite, ministro. O senhor falou que muitos abandonaram as bandeiras do combate à corrupção em razão de oportunismo. O senhor teve diversos ruídos com o presidente Jair Bolsonaro enquanto era ministro da Justiça e Segurança Pública nesse sentido, desde a transferência do COAF, do Ministério da Justiça, passando pelos jabutis ali sancionados pelo Jair Bolsonaro, presidente da República, no pacote, desfigurando o pacote anticrime proposto pelo senhor. O senhor também denunciou a interferência na Polícia Federal feita pelo presidente e agora, nesse período eleitoral em que o senhor precisa dos votos de bolsonaristas no Paraná, a gente nota uma baixa nessa temperatura, nesse tom, em relação a críticas ao presidente, à sua família, aos seus apoiadores de um modo geral. É uma estratégia eleitoral? O senhor falou de bandeira, o senhor continua aí defendendo a volta da prisão em segunda instância, etc. Mas qual é a sua posição a respeito do presidente Jair Bolsonaro? O senhor parou de criticá-lo? Olha, Felipe, eu tenho um ponto muito sério em relação a isso, que eu tenho colocado aqui reiterado, que é o seguinte: eu e o presidente Bolsonaro, nós temos um adversário em comum, que é Lula, que quer destruir a Lava Jato, todo o legado da Lava Jato, e quer perseguir implacavelmente todos aqueles que se envolveram e trabalharam na operação. Querem transformar os agentes da lei em bandidos e os bandidos ali em inocentados, quando a gente sabe que isso não aconteceu. Então, a minha luta, a minha insurgência é em relação a isso. Agora, você pode ter certeza, Felipe, de uma coisa: eu jamais abandonarei os meus princípios e os meus valores. E estou colocando o meu nome para ir ao Senado, não para me tornar um político como os outros, mas um político que defenda essas bandeiras históricas e que não seja subserviente a quem quer que seja. A minha marca da minha história como juiz, ministro da Justiça, e o que eu pretendo fazer no Senado é ser uma voz forte e independente no Senado para defender sempre fazer o que é certo. E o que é certo é voltar, sim, o combate à corrupção com toda a sua força. E a gente levar essa credibilidade que a gente construiu nessa área para outros temas, como, por exemplo, segurança pública, que a gente fez um trabalho muito, permita que me dizer, mas acho que foi muito bom no Ministério da Justiça, tanto que a gente conseguiu reduzir os índices de criminalidade, mas também levar para outros temas importantes para a população, que é a saúde, educação, geração de emprego e geração de renda. A gente até estava vendo aqui anteriormente o programa da CNN, se falava do problema da fome no Brasil. Claro, tem que enfrentar políticas públicas robustas. Agora, a gente não consegue fazer nada disso se a gente não partir do pressuposto da honestidade, da integridade, e não podemos abandonar o combate à corrupção. Ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro também, agora candidato ao Senado, muito obrigado pela participação aqui no CNN Prime Time. Boa noite. Muito obrigado. Foi sempre um prazer falar com vocês e eu fico feliz de ter esse direito de resposta, porque eu tenho sido reiteradamente ofendido com base em mentiras pelo ex-presidente Lula e tem que ter um espaço para a gente poder responder a todas essas mentiras e pontuar exatamente o que aconteceu na Lava Jato e o que foi revelado e quem é de fato o pilantra nessa história. Muito obrigado, boa noite, até a próxima. Bom, deixo claro também que o espaço está aberto para manifestações tanto do Partido dos Trabalhadores quanto do candidato Luiz Inácio Lula da Silva sobre as falas do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro nesta edição do CNN Prime Time. Bom, pessoal, e hoje durante evento de campanha em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, Bolsonaro disse que depois da eleição todos jogarão dentro das 4 linhas da Constituição. Vamos acompanhar. Esperem acabar as eleições. Todos jogarão dentro das 4 linhas da Constituição.
4 linhas da nossa Constituição. E o ex-presidente Lula, candidato agora pelo PT, fez campanha hoje em São Paulo, participou de um evento sobre economia solidária. Vou conversar com o Alisson Negrini, que vai trazer as informações ao vivo para a gente agora. Boa noite, Alisson. Seja muito bem-vindo. Conta aí. Oi, Evandro, muito boa noite a todos. Obrigado. Pois é, Lula continua cumprindo a agenda aqui na capital paulista. Esse evento foi com várias cooperativas, entre elas também o MST, o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Teto. Lula discursou no evento, inclusive ele abriu a fala dedicando e homenageando o evento em nome de Ilza Ramos, moradora de Itapeva, que foi filmada por um empresário bolsonarista que estava entregando marmitas e perguntou para ela se ela votaria em Lula ou em Bolsonaro. Ela respondeu que votaria em Lula, então ele disse que aquela seria a última marmita que ela receberia e na próxima ela poderia pedir ao Lula. No evento, o MST informou que dará a essa mulher 6 meses de cesta básica e o candidato do PT disse que gostaria de encontrá-la. Ele também falou sobre outros assuntos, entre eles economia criativa, que está dentro do seu programa de governo, mas não deu muitos detalhes. Falou sobre a recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário e também sobre a criação do Ministério de Pequenas e Médias Empresas. No evento, o candidato do PT também fez um aceno a militares. Ele disse o seguinte, que é preciso ocupar as Forças Armadas com coisas mais dignas e necessárias à população. Lula também fez uma crítica, digamos que indireta, ao governo federal relacionado à ação social. Ele disse o seguinte, abre aspas, citando aí uma passagem bíblica, é como se tivesse passado uma praga de gafanhoto e destruído tudo o que tínhamos construído na área social. Evandro, eu volto contigo. Muito obrigado, Alisson Negrini. Durante essa agenda de hoje, o ex-presidente Lula falou sobre a criação de 2 ministérios em um eventual governo, o do desenvolvimento agrário e da pequena e média empresa. Vamos ver. Sabe que o MDA vai voltar, talvez melhor do que ele era. Todo mundo sabe que nós vamos ter um Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós vamos ter o Ministério da Pequena e Média Empresa, nós vamos ter que criar aquelas coisas que custam muito barato e que funcionam muito, porque trata da especificidade. Raquel Landim, rapidamente, só para a gente já fazer uma quebra e chamar a próxima, como você enxerga a criação desses 2 ministérios? São ministérios que já existiam na época do governo Lula. O ex-presidente Lula tem tido esse discurso, né? Ele já falou em recriar o Ministério do Desenvolvimento também, que, aliás, também foi uma promessa do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Lula ele tem sempre essa estratégia política de dar o status de ministério para assuntos que ele considera importante, que tem uma ideia teórica de dar um foco para isso e também tem uma função política de poder abranger todos os seus apoios, todos os partidos que estão com ele. Pessoal, quero falar um pouquinho também da agenda dos outros candidatos aí. Vamos trazer Ciro Gomes, do PDT, que esteve em Salvador hoje pela manhã, deu entrevista a uma rádio e fez uma caminhada na Feira de São Joaquim, a maior feira livre de Salvador. À tarde seguiu para Aracaju, em Sergipe, onde participou de um ato político. A candidata do MDB, Simone Tebet, passou o dia na capital de Pernambuco, Recife. Ela participou de encontro com mães de crianças com deficiência de Pernambuco, visitou a AACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente do Estado, e caminhou por um dos principais centros comerciais da cidade. Agora sim, jogando para os bastidores de todas essas campanhas, eu quero trazer aqui para a nossa amiga lá de Brasília, Thaís Arbex, porque você tem apuração em relação à campanha de Lula no Sudeste, com uma participação mais intensa, inclusive, de seu vice, Geraldo Alckmin, Thaís. Isso, Cine. Na reta final da campanha, o que o QG do Lula está preparando? Ainda não tem uma definição se ele volta para o Nordeste. Uma parte dos aliados defendem que ele vá de novo ao Nordeste, mas outra ala entende que o ideal é concentrar os últimos dias da campanha eleitoral na região Sudeste, mais especificamente Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Muito São Paulo. Fazer principalmente o interior de São Paulo. E aí, é claro, acompanhado de Geraldo Alckmin, que a gente sabe tem uma inserção
bastante grande no interior paulista. A avaliação dentro do QG lá de Lula, estava conversando com algumas pessoas de lá, é de que Alckmin tem um jeito de fazer política que é bastante peculiar e que tem ajudado muito. Me citaram um exemplo muito rapidamente. Alckmin chega numa cidade, como a gente sabe, vai à padaria, toma um cafezinho, depois vai cumprimentar o padre, vai no comércio. Então, a ideia é intensificar essa agenda no interior paulista, mais na reta final dessa campanha. Obrigado, Thaís Arbeques. Meirelles, só 30 segundos para você falar de terceira via, consegue? A terceira via é o que vai definir se a eleição será definida no primeiro ou no segundo turno. E não é à toa que a campanha do presidente Lula tem falado diretamente para eleitores de Ciro e Tebet. Preciso, muito bom. Felipe Moura Brasil, Raquel Landim, Preto Zezé, obrigado pela tua companhia hoje, viu? Foi um prazer te receber aqui. Meirelles, Yuri Pita, a gente vai conversando mais aí ao longo dos dias. Uma ótima noite para vocês, viu? Muito obrigado pela participação de hoje aqui no CNN Arena Eleições. Assim a gente vai encerrando essa edição também. Dou tchau aqui para Thaís Arbeques. Bom trabalho para você aí em Brasília e obrigado pela tua companhia aqui na CNN. Você por dentro de tudo. Boa noite e a gente aqui te espera amanhã. Tchau. CNN Prime Time.